Bom dia. Mais de 6 mil postos de trabalho são fechados no Maranhão. Em busca do sonho da casa própria, trabalhadores caem em golpe em Imperatriz. No estúdio, um pediatra tira dúvidas sobre as viroses sazonais. E mais, em todo o estado, é grande o número de casos de calazar. Hoje é 20 de março de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E mais de 6 mil postos de trabalho com carteira assinada foram fechados em apenas 2 meses em todo o estado do Maranhão. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais informações sobre esse assunto. Ô Eduardo, a economia maranhense então vai mal das pernas, hein? Bom dia. Pois é, Helene, o que tudo indica assim, viu? Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você disse, foram mais de 6 mil postos fechados, para ser mais exato. O Maranhão fechou com 6.369 postos de trabalho com carteira assinada fechados aí só nos 2 primeiros meses deste ano, em janeiro e fevereiro de 2015. Esses dados foram repassados aí pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED. A explicação que foi dada para essa baixa é a falta aí de uma política de atração de investimentos e geração de emprego, o que resultou nessa baixa aí de 6.369 postos de trabalho com carteira assinada em janeiro e fevereiro deste ano. Eliane. Agora, quais os setores que registraram o maior número de fechamentos com carteira assinada? Pois é, por esses dados aí, por esse balanço, foi divulgado também aí esses setores que mais sofreram com essa baixa. Aqui, os setores que mais contribuíram para o recuo da oferta foram aí o da construção civil, que perdeu 1.708 postos no mês de fevereiro, por exemplo, só no mês de fevereiro foram 1.708 postos. O comércio, que totalizou 291 postos de trabalho fechados. Ainda de acordo com dados do CAGED, outros setores importantíssimos para a economia maranhense, como o setor de serviços, por exemplo, também teve baixa, teve queda na oferta aí de empregos com carteira assinada. O setor de serviços perdeu 120 vagas. Ainda segundo esse balanço do CAGED, das 8 atividades econômicas monitoradas pelo CAGED aqui no estado do Maranhão, são 8 atividades econômicas que eram aí monitoradas, 6 apresentaram queda. Apenas 2 tiveram saldos aí positivos, que foi o setor de administração e também o setor agropecuário. É com você, Eliane. Obrigada pelas informações, Ericeira. Bom dia, bom trabalho para você. E ainda falando em economia, a Bovespa teve queda de 1,11% aos 50.953 pontos. O dólar comercial teve alta de 2,56%, cotado a R$ 3,29. O valor é o maior desde 1º de abril de 2003, quando a moeda havia fechado em R$ 3,30. O peso teve alta de 1,54% e vale 37 centavos. O euro também teve alta de 2,51%, cotado a R$ 3,51. E o Tribunal de Justiça do Maranhão está vivendo uma crise financeira por conta da previsão orçamentária estadual. Segundo o diretor-geral, o TJ precisa de 128 milhões para cumprir os gastos previstos para este ano com a folha de pagamento. Uma das grandes dificuldades enfrentadas é a impossibilidade de nomear os aprovados do concurso realizado em 2011. Isso devido a severos cortes na proposta orçamentária de 2015, enviada à Assembleia Legislativa ainda no ano passado. O diretor-geral do Tribunal de Justiça afirma que houve um corte de 30% entre o proposto e o aprovado. E você, com certeza, deve lembrar do Márcio Rony, que ficou conhecido depois de ter se arriscado para salvar a menina Ana Clara durante os ataques a ônibus no ano passado. Ele teve o corpo praticamente todo queimado e lutou pela vida durante vários meses. Hoje, o herói e a família enfrentam mais dificuldades, dessa vez para se manter. A situação de Márcio Rony da Cruz Nunes não é nada fácil. Com apenas R$1.000 por mês, está tendo que pagar as contas da casa. A de energia e a prestação da casa estão atrasadas. Do dinheiro também precisa tirar o sustento dele, da esposa e dos 5 filhos. E pelo laudo médico, Márcio Rony não tem condições de saúde para trabalhar. Eu não posso mais trabalhar porque a pele vai estar muito sensível, né?
E eu estou com problema de coração, eu tenho que fazer uma cirurgia de uma válvula que estrangulou e não posso fazer força. O governo tem repassado os medicamentos, mas muitas vezes fora do prazo. Existia um veículo que era disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Estado, mas foi retirado. Era o carro quem levava Márcio Rony às sessões de fisioterapia e para atender casos de emergência. E o carro da secretaria não estava mais disponível para mim, era disponível para funcionários do Estado. Para mim receber suporte, eu teria que pedir uma ambulância em qualquer posto médico. Se não bastasse o trauma daquele dia 3 de janeiro de 2014, quando em um ataque criminoso a um ônibus, Márcio Rony abraçou a menina Ana Clara, de 6 anos, que estava com o corpo em chamas, para tentar salvá-la. Infelizmente, a criança não sobreviveu. Na oportunidade, Márcio ficou com mais de 80% do corpo com queimaduras. Após uma intensa luta, ele conseguiu sobreviver. Márcio Rony precisa viajar a cada 3 meses para fazer o tratamento na cidade de Goiânia. São pelo menos 2 anos de tratamento desde quando aconteceu o incidente, ou seja, até janeiro de 2016, pelo menos. Mas esse tratamento lá na cidade de Goiânia pode ser interrompido por dificuldades financeiras. Tenho que estar lá na data certa, não posso faltar. Eu só não vou mais quando a doutora Mônica der o caso por encerrado. Mas é no mínimo 2 anos. É no mínimo 2 anos. Ela é quem vai dizer. Olha, o nosso herói continua precisando da nossa ajuda, viu? Quem tiver interesse em fazer qualquer doação para Márcio Rony, pode depositar na conta dele. Agência do Banco do Brasil, número 2645, dígito X, 2645, dígito X, e a conta corrente é de número 3666, dígito 92. 3666, dígito 92. Mais informações, você pode entrar em contato com a direção, com a produção de jornalismo da TV Difusora pelo telefone 3214-3010, e outras informações também já estão disponíveis em nosso portal idifusora.com. E a seguir, o pediatra tira dúvidas sobre as viroses sazonais. Agora são 7h39. Você confere imagens nesse momento da Avenida Camboa, aqui em São Luís. A gente volta já. Em todo o estado, é grande a preocupação com o aumento de casos de calazar. Aqui em São Luís, com o centro de zoonoses fechado, a fiscalização não está acontecendo. Oficialmente, de janeiro até agora, foram registrados no Maranhão 5 óbitos por leishmaniose visceral, ou calazar, como popularmente a doença é conhecida. As notificações ocorreram nas cidades de Chapadinha, Coroatá, Imperatriz, Matões e Pindaré-Mirim. Um morador da cidade de São Bernardo morreu semana passada. Em Vitorino Freire, também veio a óbito o artista plástico Cicinato do Rosário Alves. Há suspeitas que os dois foram vítimas da doença. Então, oficialmente, pelo SINAM, que é o Sistema de Notificação Nacional desses Agravos, no nosso sistema nós temos 5. Então, essas doenças, elas normalmente têm que ser notificadas com brevidade pelo município, e nós no estado recebemos e vamos investigar a procedência delas, realmente ver se procede o fato. Em todo o ano de 2013, foram identificados 616 casos de leishmaniose visceral, que evoluíram para 41 mortes. Em 2014, ocorreram 418 casos da doença, que resultaram em 19 óbitos. Se um município ele percebe que está havendo muitas notificações por leishmaniose, as ações têm que ser centradas ali. É o controle vetorial, ou seja, do mosquito. Tem as ações sobre os animais errantes, especialmente. A leishmaniose visceral, se diagnosticada a tempo e se submetendo ao tratamento adequado, pode obter mais rapidamente a cura. A respeito da doença, São Luís vive uma situação preocupante. Desde quando o Centro de Controle de Zoonoses foi interditado em 2012, o monitoramento e a contagem de casos de calazar aqui na capital maranhense deixaram de ser realizados. No momento, a doença vive uma fase de descontrole aqui em São Luís. A gente não pode falar hoje que está controlado, porque esses 2 anos nós não trabalhamos essa situação. Situação complicada, sem dúvida. E olha, uma preocupação grande também, principalmente nesse período de chuva, é com as doenças respiratórias. A maioria dos hospitais estão superlotados
por conta das viroses sazonais. As crianças e os idosos são os que mais sofrem. E para entender melhor o porquê da população adoecer tanto nesse período, é que eu converso agora com o pediatra Sebastião José Saraiva Filho. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Bom Dia Maranhão esclarecer para a gente esses problemas. O que está acontecendo, doutor, nesse período chuvoso? Por que as crianças estão gripando tanto? Bom dia. Bom dia. Inicialmente eu quero começar dizendo que é muito mais interessante prevenir do que remediar. Ou seja, evitar a doença do que dar remédio. Na verdade, essas viroses elas são previstas. Como você falou, são doenças sazonais, portanto, nós temos aí a prevenção através da vacina. Só que a nossa vacina, além de chegar atrasada, ela é insuficiente para cobrir toda a população. Então, seria o ponto fundamental, seria essa prevenção contra a gripe. Como a vacina demora a chegar, como é que a gente pode fazer essa prevenção já em casa com os pequenos, com as crianças? Sim, aí nesse caso só teríamos uma chance, seria usar uma máscara, porque quando surge o primeiro gripado, logo ele vai propagar a doença nos membros da família. Se você usa uma máscara nesse paciente, ele vai dificultar, vai quebrar essa barreira de transmissão. Então seria interessante. E, naturalmente, nós vamos, a partir desse momento, nós vamos aumentar a nossa oferta hídrica, hidratar melhor esse paciente, de preferência hidratar com água que tenha vitamina C natural, que seria, no caso, suco de limão, de acerola, suco de laranja, manter essa criança bem hidratada. E, em segundo lugar, seria realmente levar ao médico para fazer uma avaliação desta criança em relação ao seu estado de saúde como um todo. A gente, inclusive, está mostrando algumas imagens com crianças também mães aguardando atendimento nas unidades de pronto atendimento, que a gente já falou aqui que estão superlotadas, principalmente por conta dessa virose, né? Será que não piora ainda mais quando a mãe decide levar a criança ao hospital? Será que essa criança que já chega com um grau complicado aí da virose, o estado dela não pode piorar lá no hospital? Essa aglomeração leva a se pensar assim, mas na verdade não é verdade isso. Porque essa aglomeração é inevitável pelo fato de ter uma população doente muito maior. Então todos os hospitais estão superlotados. Mas o que vale ressaltar é que é importante a criança passar por uma avaliação médica. Porque complicar já não vai complicar, porque ela já está gripada. E essa gripe é de uma cepa virótica que é realmente muito resistente, né? Normalmente nós sabemos que vírus não tem cura, quem cura é o corpo. Para o corpo curar essa gripe, é necessário algumas medidas, dentre elas, uma boa alimentação, o que é um desafio você alimentar um doente, uma criança doente, já não tem apetite, já recusa. Então talvez não comesse uma comida, como se fala, de panela, mas poderia dar aí uma fruta, que também alimenta. Um suco, né? Também. O suco, a fruta, etc. E em segundo lugar, seria dar atenção aos cuidados. Evitar uma exposição a mudanças bruscas de temperatura, evitar contatos com outros gripados. Cuidados de higiene também são importantes. Com fumantes, evitar roupas molhadas, poeiras, enfim, essas medidas naturais de cuidados que nós fazemos até para preservar a saúde. E aí eu falei dessa questão dos cuidados com a higiene também. Eles também são interessantes, lavar sempre a mão, aproveitar em lavar a mão, sempre quando sair, voltar para casa, lavar as mãos. Esses cuidados são importantes também, doutor? São imprescindíveis, porque a higiene ela é fundamental. Agora, nesses casos, nós estamos falando de crianças que já estão contaminadas, né? Então, essas medidas de higiene elas virão apenas complementar, mas solucionar ou minimizar o problema, quase nada, né? Agora, a probabilidade dessa criança, né, passar essa gripe para o irmão ou para alguma outra pessoa da família é grande, né? Isso. E o que acontece? Vai ficar um ping-pong. A criança fica boa, mas o outro companheiro ou outro membro da família repassa e vice-versa. Então, nesse momento, até seria interessante, não sei se hoje o Estado ou o município estão pensando em dar umas férias, porque as escolas, elas são o foco fundamental de transmissão. Então, chega uma criancinha gripada, logo, logo toda a classe estará gripada. Então, se você interromper ali por uma semana as aulas, talvez nós teremos um prejuízo curricular.
mas poderá ser recuperado posteriormente. Então, aí seria uma medida muito interessante. Dar férias, tipo férias de uma semana. E aí as crianças ficariam fora desse mundo de contaminação virótica. Seria uma opção. Seria uma opção. Agora, a gente falou também da higiene, falamos que é melhor cuidar em casa, e esse é um outro aspecto interessante. Algumas mães preferem que os filhos fiquem em casa com acompanhamento melhor, e algumas acabam fazendo, elas mesmas acabam medicando a criança. Isso é um complicador também, doutor? Nesses 40 anos de pediatria, eu tenho me convencido cada dia mais que a pediatria, ela é, antes de mais nada, uma pedagogia. O pediatra, ele é um pedagogo, é um professor. E nisso, fundamentalmente, é o problema da automedicação. Então, a mãe, ela geralmente tem aquela tendência natural de repetir a medicação anterior. Então, suponhamos que a criança foi ao médico. Tinha lá um quadro sugestivo de pneumonia, foi dado o diagnóstico e foi tratado com antibiótico. Ela faz o quê? Ela vai à farmácia, que não deveria ser possível vender sem receita médica, mas acontece na realidade isso. Então, ela começa a fazer a automedicação. Ela compra remédio para febre, ela compra vitamina C. Depois que não acontece nada, é que ela vai ao médico. Quer dizer, isso não é uma prática correta. Então, o ideal seria a mãe resistir a essa tentação de medicar a criança e enfrentar todas as dificuldades possíveis e chegar ao médico, para que ele pudesse dar o diagnóstico e instituir o tratamento da criança, dando não só a medicação, mas as orientações devidas para que a criança pudesse realmente transpor essa doença sem grandes complicações. O correto, então, é procurar um médico especialista, sem dúvida. Eu conversei com o Sebastião José Saraiva Filho, que é pediatra. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia para o senhor. Bom dia para você, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui interagindo com esses telespectadores. Obrigada, a gente é que agradece. E olha, aproveitando esse momento aí que a gente fala de doenças respiratórias, vamos ver como é que fica a previsão do tempo, tanto na capital como no interior do estado? Há risco de chuva forte e raios. Chove a qualquer hora no sul do Maranhão. Confira como ficam as temperaturas. Em Itapecuru-Mirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 30 graus. Em Chapadinha, a máxima é de 34 graus. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 34 graus. Em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E a seguir, em busca do sonho da casa própria, trabalhadores caem golpe em Imperatriz. Agora são 7 horas e 53 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Sofreu um acidente? Toda vítima do trânsito tem direito ao seguro DPVAT. Por isso, motorista, passageiro ou pedestre, com a SR Serviços, você tem eficiência, transparência e a garantia do recebimento do seu seguro DPVAT com juros e correção monetária, para você ganhar muito mais. E termina hoje o prazo para revisão cadastral dos beneficiários do programa Bolsa Família, que não atualizaram seus dados até o dia 16 de janeiro, que já estão com benefício bloqueado. Quem não atualizar os dados do CadÚnico, o cadastro que habilita o acesso aos programas sociais do governo federal, terá os benefícios cancelados já a partir do pagamento do mês de abril. E várias pessoas caíram no golpe da casa própria e tiveram prejuízo financeiro. O esquema funcionava em Imperatriz e vendia imóveis na planta sem nenhum tipo de garantia nem permissão da prefeitura. De acordo com as investigações, existem 5 pessoas envolvidas. Até agora, apenas uma, identificada por Marta, prestou depoimento, alegando que era apenas uma funcionária. Desconhecia a legislação, que apenas emprestou o nome da empresa e não sabia a gravidade disso, o grau de responsabilidade que assumia com esse ato. De acordo com as investigações, algumas imobiliárias e empresas estão envolvidas no esquema. 3 já foram identificadas: Cairós, Imperlimpe e Cervical. As empresas forneciam contratos, mas a documentação não é regular. As pessoas envolvidas no caso serão autuadas por crimes de estelionato e formação de quadrilha. Na hora de fechar o contrato, os falsos vendedores mostravam vídeos e fotografias das casas em construção.
No papel, os pontos de construção eram localizados em áreas de loteamento como este, na Avenida Pedro Neiva de Santana. Além da Avenida Pedro Neiva de Santana, o grupo, que se apresentava como Global House Internacional, oferecia outro endereço, na Avenida Jacob. Em nenhum dos dois há sinais de construção das casas de concreto. De acordo com as pessoas que foram lesadas, além do grupo de 30 pessoas que procuraram a delegacia de roubos e furtos, existem mais de 200 que também caíram no golpe. Todas serão procuradas pela polícia para prestar depoimento. E agora futebol. Nesse fim de semana tem jogos pela 7ª rodada do Campeonato Maranhense. Sampaio enfrenta o Cordino às 16h no estádio Leandrão, em Barra do Corda. O tricolor maranhense é o vice-líder no estadual com 10 pontos. O Cordino tenta escapar da zona de rebaixamento. O Imperatriz, que atualmente está com 7 pontos na 5ª colocação, também enfrenta neste sábado às 7h15 o São José, que tem 10 pontos. No domingo, dia 22, quem entra em campo é o Santa Quitéria, que enfrenta o Expressinho no estádio Rodrigão. E ainda Araioses e Balsas jogam no Cardozão. O Motoclube folga na rodada. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Fique a seguir com Notícias da Manhã. Outras notícias você já sabe. Acesse o nosso portal difusora.com. Uma ótima sexta-feira para você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até lá.